Sabe, tem uma coisa curiosa sobre o medo. A gente costuma imaginar que ele aparece quando existe algum perigo na nossa frente. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu tinha a impressão de que o medo mais perigoso talvez seja justamente aquele que a gente nem percebe. Porque o medo ele não grita, ele não manda, ele só vai mudando algumas escolhas. Até o ponto em que a gente passa a acreditar que elas sempre foram as nossas. E foi tentando entender essa ideia que essa conversa ela começou. Esses dias eu fiquei com uma pergunta meio chata na cabeça. Sabe quando você toma uma decisão e tem certeza de que ela foi totalmente sua? Eu comecei a desconfiar que talvez não seja bem assim. E eu não tô aqui falando de teorias malucas, nem de alguém manipulando todo mundo escondido. É uma coisa muito mais comum, muito mais sem graça, inclusive. Porque, se for verdade, ela acontece com praticamente todo mundo. Pensa numa situação qualquer. Você deixa de falar uma coisa não porque mudou de opinião, mas porque não queria arrumar um problema. Você escolhe um trabalho não porque você sonhava com aquele trabalho, mas porque você precisava pagar as contas. Você continua num relacionamento, ou termina um, ou até muda de cidade, ou desiste de aprender alguma coisa. E tudo isso parece uma decisão racional. Só que, será que realmente foi? Ou você só escolheu a opção que dava menos medo? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso realmente. Para mim, o medo ele era um negócio simples. Você vê um perigo, o corpo ele reage. Fim. Só que não é bem assim. Tem um tipo de medo que não faz nenhum tipo de barulho. Ele só vai reorganizando a sua vida aos poucos. Você continua acordando, você continua trabalhando, continua pagando boletos, continua vivendo. Só que, sem perceber, você vai descartando um monte de possibilidades pelo caminho. E o pior é que isso parece completamente normal. Foi isso que me deixou bem encucado. Não foi o medo em si, foi perceber que talvez ele seja muito mais discreto do que eu estava imaginando. E, sinceramente, acho que foi por isso que aquele livro ficou tão conhecido. Não porque ele dá as respostas, mas porque faz uma pergunta que é difícil pra caramba de responder. Quanto da sua vida foi construída pelas suas escolhas e quanto foi construída pelas coisas que você tinha medo de enfrentar? A partir daí, eu comecei a pesquisar isso mais a fundo. E uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é essa ideia de que o medo ele influencia as nossas decisões. Ele não nasceu agora. Ela é muito mais antiga do que se parece. Desde as primeiras civilizações já existiam registros de governantes usando o medo como uma forma de manter as pessoas mais obedientes. Aí depois vieram os filósofos tentando entender por que que isso funcionava tão bem. Por exemplo, você se lembra bem de Maquiavel? Ele defendia uma ideia de que ficou famosa até hoje, né? Para quem estava no poder, era mais seguro ser temido do que ser amado. Já o Thomas Hobbes, ele enxergava por outro lado. Para ele, o próprio Estado só existia porque as pessoas tinham medo do que poderia acontecer se cada um resolvesse fazer o que quisesse. Você percebe como a conversa ela vai mudando? No começo parece política, depois parece filosofia. Mas no fundo, a pergunta continua sendo exatamente a mesma. O que acontece com uma pessoa quando ela sente medo por tempo suficiente? Foi aí que eu encontrei aquele livro escrito em 1938. E a história desse livro, por si só, ela já é bem curiosa. O autor escreveu tudo logo depois da Grande Depressão.
numa época em que muita gente tinha perdido dinheiro, trabalho e a esperança. E ele olhou para aquilo e chegou a uma conclusão. Talvez o maior problema não fosse só a crise. Talvez o que a crise fazia dentro da cabeça das pessoas. Segundo ele, quando o medo ele vira rotina, a iniciativa vai desaparecendo. As pessoas passam a aceitar situações que antes elas não aceitariam. Não necessariamente porque concordam com elas, mas porque já não conseguem enxergar muitas alternativas. O mais curioso é que esse manuscrito ele ficou escondido por tanto tempo, durante décadas. E a própria família do autor teve receio de publicar o conteúdo, porque eles acreditavam que algumas críticas presentes ali poderiam trazer consequências sociais e financeiras para eles. Pois bem, eu achei isso quase irônico, né? Um livro que fala sobre como o medo influencia decisões acabou tendo a sua própria publicação influenciada pelo medo. Só que tinha um detalhe que eu ainda não tinha enxergado, né? Eu ainda estava pensando no medo como uma emoção, uma reação, uma coisa que aparece quando existe um perigo. Só que quanto mais eu ia juntando as peças, mais parecia que o medo podia funcionar de outro jeito, quase como um ambiente. Um ambiente onde algumas escolhas começam a parecer impossíveis, mesmo quando ninguém está te obrigando você a fazer absolutamente nada. E aí ficou aquela pergunta na minha cabeça: será que a gente continua sendo realmente livre quando a gente nem percebe que deixou de considerar outras possibilidades? Só que tinha um detalhe: se tudo isso fosse verdade, por que algumas pessoas parecem continuar pensando por conta própria, mesmo quando tudo dá errado? E outras pessoas que simplesmente travam com isso? Porque a gente conhece os exemplos dos dois lados, né? Tem gente que perde o emprego e consegue se reinventar. Tem gente que passa pela mesma situação e fica anos sem conseguir dar o primeiro passo. Tem gente que recebe uma crítica e simplesmente segue a vida. E tem gente que muda completamente quem é só para evitar ouvir aquilo de novo. O medo será que é o mesmo? Ou o medo ele funciona de um jeito diferente em cada pessoa? Foi nessa hora que eu comecei a olhar para isso de outro jeito. Porque aos poucos eu fui percebendo que talvez o medo ele não tome as decisões por você. O medo ele só muda o tamanho das opções que você consegue enxergar. É como se alguém apagasse metade das placas de uma estrada. Você ainda pode escolher o caminho, mas nem sabe mais o que os outros existiam. E isso explica umas situações bem comuns. Às vezes a pessoa nem concorda com o grupo onde está, mas continua concordando em voz alta. Não porque ela foi convencida, porque ficar sozinha parece pior. Outras vezes ela aceita um ambiente ruim durante anos, não porque acha aquilo certo, mas porque a ideia de mudar parece assustadora demais. E, sinceramente, quem nunca fez isso em alguma fase da vida? Nem precisa acontecer uma tragédia. Às vezes basta uma sequência de pequenos medos. Um medo de errar aqui, outro de decepcionar alguém, mais um de perder a estabilidade. Quando você junta tudo isso, sem perceber, começa a viver muito mais tentando evitar perda do que procurando aquilo que realmente queria. Só que eu ainda achava que isso era coisa da minha cabeça, uma forma diferente de enxergar o comportamento humano.
Aí eu descobri que tinha um monte de experimento tentando responder exatamente essa pergunta. E o curioso é que eles nem chegam na mesma conclusão daquele livro, mas eles apontam para uma coisa muito parecida. Em algumas determinadas situações, o simples medo de contrariar alguém ou de contrariar um grupo já é suficiente para fazer pessoas comuns agirem de um jeito que, olhando de fora, parece completamente sem sentido. Eu acho que é justamente aí que essa conversa começa a ficar um pouco desconfortável, porque deixa de ser sobre governos, ou sobre filósofos, ou sobre aquele livro. Começa a ser mais sobre mim e sobre você. E sobre quantas decisões da nossa vida talvez tenham sido tomadas muito antes da gente achar que estava escolhendo elas. Só que alguém resolveu testar isso em vez de ficar só imaginando. A pessoa resolveu colocar a ideia à prova. E a pergunta era bem simples. Se a pressão de um grupo realmente muda a forma como a gente decide, dá para observar isso acontecendo? E a resposta ela veio de um jeito que sinceramente, eu não esperava. O experimento, na verdade, parece até meio bobo. Colocavam uma pessoa numa sala com outras e ela acreditava que todo mundo estava participando da mesma pesquisa. Só que quase ninguém ali era voluntário de verdade. Quase todo mundo já sabia exatamente o que precisava responder. A única pessoa que não sabia de nada era justamente quem estava sendo observada. A tarefa era ridiculamente simples: olhar para algumas linhas desenhadas no papel e dizer qual delas tinha o mesmo tamanho da linha principal. Não tinha pegadinha, não precisava fazer conta. Era literalmente olhar o papel e responder. Só que, como vocês podem saber, aconteceu uma coisa muito estranha. Um por um, todos eles começavam a dar a resposta errada. Errada de um jeito bem óbvio. E aí, chegava a vez da única pessoa que realmente estava ali para fazer o teste, e eu achei que quase todo mundo responderia certo, porque qual que seria o motivo para concordar com uma coisa que os próprios olhos mostram que tá errada? Só que uma parte enorme das pessoas acabava acompanhando o grupo. Elas viam uma coisa, mas elas diziam outra. E não porque elas tinham sido ameaçadas, não porque acreditavam de verdade naquela resposta. Só porque, por alguns segundos, discordar de todo mundo parecia mais difícil do que errar. Cara, isso mexeu comigo. Porque ali não existia punição. Ninguém ia perder o emprego, ninguém seria preso, ninguém teria vida destruída. Era só uma sala, algumas pessoas desconhecidas e uma resposta completamente sem importância. Mesmo assim, o peso de ser o único a pensar diferente já bastava para mudar o comportamento de muita gente. E eu fiquei imaginando o contrário. Se uma situação tão pequena já consegue fazer isso, o que acontece quando a decisão realmente ela importa? Quando existe dinheiro envolvido, quando existe reputação, quando existe família, quando existe medo de perder tudo. Foi aí que meio que eu entendi uma coisa. Aquele experimento ele nunca foi sobre as linhas desenhadas no papel. As linhas ali eram só a desculpa. O que ele estava tentando medir era outra coisa. Até onde uma pessoa comum continua confiando no seu próprio julgamento quando ela percebe que ela está completamente sozinha. Só que aí apareceu uma diferença que eu nunca tinha parado para pensar. Uma coisa é concordar com o grupo, outra, bem diferente, é obedecer alguém. Porque nesse experimento das linhas,
Ninguém mandava fazer nada. Ninguém dizia, você tem que responder isso. A pressão, ela existia, mas ela era mais silenciosa. Ela vinha daquele desconforto de ser o único diferente. Só que isso levanta outra pergunta. E se alguém desse uma ordem, será que a gente faria uma coisa que considera errada? Será que só porque outra pessoa mandou a gente faria? Eu acho, ou pelo menos eu sempre achei que eu não. Na minha cabeça, era simples. Se eu soubesse que uma coisa é errada, eu simplesmente não faria. Fim da história. Só que, pensando melhor, acho que quase todo mundo acredita isso sobre si mesmo. A gente gosta de imaginar que, numa situação difícil, teríamos coragem, que pisaria no freio, que diria não. O problema é que imaginar uma situação dessas é muito mais fácil do que realmente estar dentro dela. Foi justamente essa dúvida que começou a incomodar um psicólogo chamado Stanley Milgram. Ele não queria descobrir se existiam pessoas más. Ele nem estava tentando provar que todo mundo obedece qualquer ordem. A pergunta ela era bem mais desconfortável. O que uma pessoa absolutamente comum faz quando alguém que parece ter autoridade diz que ela deve continuar? Essa pergunta ela não apareceu por acaso. O mundo ainda tentava entender como tanta gente tinha participado de acontecimentos terríveis durante a guerra. A justificativa se repetia o tempo todo. E eu só estava cumprindo ordens, as pessoas falavam isso. Era só uma resposta simples, simples até demais. Então alguém também resolveu testar, mas não num campo de batalha, não numa situação extrema, né? Sim, dentro de um laboratório, com pessoas comuns. Gente que saiu de casa achando que estava participando de uma pesquisa qualquer e, sinceramente, foi nessa parte que eu comecei a desconfiar das respostas que eu mesmo daria. Porque é muito fácil dizer o que faria, quando tudo isso ainda é só uma hipótese. Difícil mesmo é descobrir quem você é quando a porta fecha e a escolha passa a ser sua. Imagina a cena. Você chega numa universidade, faz um cadastro, conversa um pouco, tudo parece completamente normal. Depois entra numa sala com outra pessoa que você nunca viu na vida. Alguém explica que o experimento é sobre aprendizagem. Nada muito estranho. Em determinado momento, fazem um sorteio para decidir quem que vai ensinar. E também quem que vai responder as perguntas. Só que esse sorteio ele já estava decidido desde o começo, sem ninguém saber. A pessoa que entrou ali achando que era apenas mais um voluntário, sempre acabava no papel de quem faria as perguntas. O outro participante ele era levado para outra cadeira. Tinha eletrodos presos ao corpo. Tudo parecia sério. Tudo parecia oficial. E eu acho que é justamente isso que torna essa história tão desconfortável. Porque não existia um vilão. Não tinha alguém gritando. Não tinha ameaça. Tinha uma sala silenciosa, um homem de jaleco, equipamentos, papéis, tudo com cara de ciência. A função do voluntário parecia simples: ler uma pergunta. Se a resposta estivesse errada, apertar um botão. Cada botão representava uma descarga elétrica um pouco mais forte que a anterior. Antes de conhecer esse experimento, eu tinha certeza de que iria embora quase na hora. Na minha cabeça, bastava perceber que alguma coisa estava errada. Pronto, acabou. Só que a realidade era muito mais complicada. No começo, ninguém tinha grandes motivos para desconfiar. Era uma descarga pequena, depois outra, depois mais uma. Tudo acontecia devagar, sem uma grande decisão. Era só um botão de cada vez.
Eu acho que esse detalhe ele muda completamente a forma de enxergar essa história. Porque quase ninguém acorda um dia disposto a fazer uma coisa absurda assim. As escolhas elas costumam chegar em pedaços, pequenas, separadas, quase sempre parecendo apenas uma continuação da anterior. Foi nessa parte que eu parei de julgar aquelas pessoas com tanta facilidade, porque eu percebi uma coisa meio incômoda. Eu não fazia a menor ideia de como reagiria sentado naquela cadeira. E sinceramente, acho que essa sempre foi a verdadeira pergunta daquele laboratório. Não o que uma pessoa má faria, mas até onde uma pessoa absolutamente comum iria antes de decidir que já era o bastante. O que mais me chamou a atenção é que muita gente tentou parar. Não era como se as pessoas apertassem os botões sem pensar. Elas perguntavam se aquilo realmente precisaria continuar. Olhavam para o pesquisador, elas ficavam inquietas. Algumas riam de nervoso, outras começavam a suar. Tinha gente que dizia que não queria prosseguir. E do outro lado da parede, o outro participante começava a reclamar. Depois ele gritava. Em determinado momento, pedia para ser solto. Dizia que não queria mais participar. Se você parar para imaginar essa cena por alguns segundos, é difícil acreditar que alguém continuaria. Eu pensei exatamente isso. Só que em vez de encerrar tudo, o homem de jaleco respondia sempre da mesma forma. O experimento exige que você continue. Não era um grito, não era uma ameaça, era só uma frase, curta, calma, quase burocrática. E por algum motivo, aquilo bastava para muita gente apertar o próximo botão, depois o próximo, e mais um. Chega uma hora em que o outro participante para de responder completamente, fica em silêncio. E mesmo assim, a orientação continuava sendo a mesma. Continue. Quando eu cheguei nessa parte, confesso que eu fiquei desconfortável. Não porque achei que aquelas pessoas eram cruéis. Na verdade, foi justamente o contrário. Elas pareciam pessoas absolutamente comuns. Elas hesitavam, elas questionavam, demonstravam incômodo. Só que, ainda assim, continuavam. No fim, cerca de 2/3 dos voluntários foram até o nível máximo de carga previsto no experimento. Cara, quando eu li esse número, a minha primeira reação foi: não é possível isso. Só que, quanto mais eu entendia como aquele experimento tinha sido construído, menos vontade eu tinha de apontar o dedo. Porque aquelas pessoas elas não entraram naquela sala querendo machucar alguém. Elas foram cedendo, um passo de cada vez. E talvez seja justamente isso que mais assusta. Não o fato de alguém obedecer, mas perceber como a capacidade de dizer não, ela pode ir diminuindo. E ela vai diminuindo sem que a própria pessoa perceba. E aí ficou uma pergunta que, sinceramente, eu ainda não consegui responder. Se as pessoas absolutamente comuns podem chegar tão longe, o que é que realmente protege alguém no momento de dizer não, daqui eu não passo? Foi nessa hora que aquele livro ele voltou para minha cabeça. Porque até então eu ainda estava tentando responder a pergunta do jeito errado. Eu ficava pensando, o que faz uma pessoa perder a coragem? Só que o autor ele parecia estar olhando completamente para outro lugar. Ele não dizia que o medo faz você esquecer o que é certo, nem que ele transforma todo mundo em alguém obediente. A ideia ela era mais sutil e por isso bem mais difícil de perceber. O medo ele vai diminuindo o número de possibilidades que você consegue imaginar. E eu achei isso muito mais pesado. Porque coragem, para mim, sempre foi aquela imagem de alguém que simplesmente não sente medo.
a pessoa que decide, que enfrenta, que nunca hesita. Só que talvez coragem não tenha nada a ver com isso. Talvez coragem seja conseguir enxergar uma possibilidade, mesmo quando o medo faz de tudo para convencer você de que ela nem existe. Pensa numa situação qualquer. Você quer mudar de emprego, mas a sua cabeça só consegue imaginar tudo o que pode dar errado. Você quer conversar com alguém, mas só consegue pensar na rejeição. Você quer discordar de uma ideia, mas já imagina o conflito antes mesmo de abrir a boca. Percebeu uma coisa? Em nenhum desses casos alguém precisou impedir você. Ninguém proibiu, ninguém ameaçou. O próprio medo, ele fez esse trabalho. E foi isso que mais ficou comigo. Porque ele consegue diminuir as possibilidades que a gente enxerga. Talvez muitas decisões que parecem livres, que já tenham começado limitadas muito antes de serem tomadas. E sinceramente eu não consegui evitar uma pergunta. Quantas vezes eu realmente escolhi o caminho que queria? E quantas vezes eu escolhi apenas o único caminho que o medo deixou que eu enxergasse? E foi aí que uma parte daquele livro começou a fazer mais sentido para mim de um jeito bem diferente. O autor falava sobre vários tipos de medo, mas teve um que ficou martelando bem mais na minha cabeça, que é o medo da crítica. E, sinceramente, acho que esse é um dos mais difíceis da gente perceber, porque ele nunca aparece com esse nome. Ele aparece quando você apaga um comentário antes de publicar. Quando escreve uma mensagem, você lê de novo e decide nem enviar depois. Quando deixa uma ideia guardada porque imagina a reação das pessoas antes mesmo de descobrir qual que seria. Eu já fiz isso, mais de uma vez. Não porque eu tivesse mudado de opinião, só porque pensei, melhor deixar quieto. E eu acho curioso como isso acontece sem fazer nenhum barulho. Você não sente que está desistindo de alguma coisa importante. Parece só uma decisão pequena, só um comentário a menos, só uma opinião que ficou na sua cabeça, só um projeto que pode esperar mais um pouco, só um vídeo que você nunca publica, só uma conversa que fica para outro dia. Quando você percebe, essas pequenas escolhas começam a se acumular. E o mais estranho é que ninguém precisou mandar. Ninguém precisou proibir, ninguém precisou censurar. Muitas vezes, a possibilidade dela desaparece antes mesmo de existir. Porque a crítica acontece primeiro na nossa imaginação. E talvez seja justamente por isso que esse medo ele seja tão eficiente. Ele economiza o trabalho do mundo. A gente começa a fazer sozinho tudo aquilo que imaginava que os outros fariam com a gente. E quando eu pensei nisso, confesso que fiquei tentando lembrar de quantas decisões minhas nasceram de uma vontade verdadeira e quantas nasceram só da tentativa de evitar um julgamento que talvez nunca acontecesse. Eu tenho essa impressão de que essa conta, quando a gente resolve fazer com honestidade, costuma ser bem mais desconfortável do que parece. E talvez tenha sido isso que mais mudou a forma como eu enxerguei essa conversa toda. No começo eu achava que estava pesquisando sobre o medo. Depois eu achei que estava pesquisando sobre a autoridade. E aí vieram aqueles experimentos, depois aquele livro que eu li, O Medo da Crítica. E por um tempo parecia que eram assuntos completamente diferentes. Só que, olhando agora, acho que todos eles estavam apontando para uma mesma direção. Em nenhum momento, alguém precisava controlar cada passo da nossa vida. Às vezes bastava um grupo, às vezes bastava uma autoridade, às vezes bastava imaginar o que os outros poderiam pensar. E aos poucos, o número de caminhos ia diminuindo. Não porque eles deixaram de existir, mas porque deixaram de parecer possíveis.
E eu não estou falando isso como quem conseguiu escapar desse mecanismo. Muito pelo contrário. Enquanto eu lia tudo isso, várias situações minhas começaram a voltar na cabeça. Coisas que eu deixei para depois, assuntos que eu preferi evitar, ideias que nunca saíram do papel. E eu nem consigo afirmar que faço diferente hoje. Provavelmente ainda faço exatamente a mesma coisa em várias situações. Talvez a única diferença, e se é que ela existe, seja que agora eu percebo um pouco mais quando isso está acontecendo. Ou, pelo menos, eu gosto de acreditar que eu percebo. Só que isso também levanta outro problema. Porque se o medo ele consegue diminuir as possibilidades sem fazer barulho, se ele consegue fazer a gente desistir antes mesmo de tentar, como é que alguém percebe que está vivendo dentro de uma possibilidade pequena? Eu acho que foi por isso que essa pesquisa ficou comigo por tanto tempo. Não por causa dos experimentos, nem por causa do livro. Muito menos porque eu descobri alguma resposta extraordinária. Foi porque, de alguma forma, tudo parecia falar da mesma experiência. A de uma pessoa que vai deixando alguns caminhos para trás, sem perceber exatamente quando isso aconteceu. E talvez esse seja o detalhe que mais me incomoda. O medo ele nem sempre fecha uma porta. Às vezes, ele só faz a porta parecer que nunca existiu. Depois de um tempo, você nem sente que abriu mão de alguma coisa, porque a possibilidade deixa de fazer parte da sua realidade. A possibilidade, ela vira uma ideia distante, quase que infantil, quase impossível, e a vida ela continua. Você trabalha, conversa, faz planos, cumpre horários, tudo parece normal. Só que, em algum lugar, o espaço onde existiam outras escolhas ficou um pouco menor. Eu não acho que exista alguém completamente livre disso. Pelo menos eu não conheço. Eu também continuo sentindo medo. Continuo adiando algumas conversas. Continuo repensando certas decisões mais do que eu deveria. E provavelmente ainda deixo de fazer coisas importantes por razões que nem eu consigo identificar direito. Talvez isso nunca desapareça. Talvez nem devesse. O medo ele também ele protege. Ele evita impulsos, evita riscos desnecessários. O maior problema talvez comece quando ele deixa de ser um aviso e passa a ser quem escolhe o caminho. E eu tenho a impressão de que perceber essa diferença ela já muda alguma coisa. Não resolve, não elimina o medo, mas faz a gente olhar para ele de um outro jeito. Como se, pela primeira vez, a pergunta deixasse de estar nos livros ou nos experimentos e começasse a aparecer bem mais perto da gente. Só que ainda falta uma parte, a parte que eu demorei mais para entender e que talvez seja a única que realmente importa. E acho que essa última parte talvez seja a única conclusão a que eu consegui chegar. Não é que eu tenha aprendido a não sentir medo. Na verdade, acho que isso nem existe. Sempre vai ter alguma coisa, uma opinião, uma perda, uma mudança, uma decisão difícil. O medo ele continua ali. Só que agora, quando ele aparece, eu tento fazer uma pergunta antes de decidir qualquer coisa. Essa decisão é realmente minha ou foi o medo que tomou ela alguns minutos antes de mim? Nem sempre eu consigo responder ela. E, sinceramente, eu acho que ainda vou errar nisso muitas vezes. Mas talvez perceber essa pergunta já seja melhor do que passar a vida inteira sem nunca fazê-la. No fim das contas, esses dias todos pesquisando esse assunto não mudaram a forma como eu vejo o mundo. Mudaram um pouquinho a forma como eu tento olhar para mim mesmo.
E talvez tenha sido justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Não porque eu encontrei uma resposta, mas porque achei que essa era uma conversa que valia a pena ter, que valia a pena compartilhar. Talvez você tenha chegado a conclusões completamente diferentes das minhas, e de verdade, eu acho que isso faz parte. E esses foram só alguns pensamentos que passaram pela minha cabeça enquanto eu tentava entender esse assunto. Se em algum momento eles fizeram você parar para pensar também, então essa conversa, para mim, já valeu a pena. E muito obrigado por ter ficado até aqui, se é que você ficou. Esse canal ele ainda está dando os primeiros passos. Então, se você gostar desse tipo de conversa, talvez a gente se encontre de novo no próximo vídeo. E eu vou estar sempre aqui, tentando entender mais algumas coisas. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.